Este material diz respeito à concentração das 10 maiores empresas do índice S&P 500 da Bolsa de Valores americana. Fontes de infográficos e dados são fornecidas na descrição do vídeo. Hoje, a capitalização das 10 maiores empresas constitui 38% de toda a capitalização do índice S&P 500. Esta é a maior concentração desde meados da década de 1960, após a qual o índice S&P 500 entrou em colapso. Em 5 anos. Assim, o índice voltou aos resultados de 1968 apenas no início da década de 1990. Após a crise da bolha.com em 2000, o índice levou 15 anos para retornar aos mesmos parâmetros. Antes da crise de 2000, a capitalização das 10 maiores empresas era de 27%, portanto era mais de 10% inferior ao que observamos hoje, mas se destacou naquela época. Demorou 6 anos para o índice S&P 500 se recuperar da crise de 2018. Talvez os índices estejam se recuperando cada vez mais rápido. Vamos conhecer mais sobre as empresas com maior capitalização de mercado. No momento em que este artigo foi escrito, são Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Berkshire Hathaway, Lilly, Broadcom e Tesla. 8 delas são empresas de tecnologia, uma empresa médica e uma do setor financeiro. Mas a situação é dinâmica e a composição dos 10 primeiros está em constante mudança. Por exemplo, no momento da gravação deste material, a Tesla ocupava o 10º lugar com a Qualcomm, e a Nvidia às vezes ataca a primeira posição e depois cai para a terceira novamente. Se você assistir a este filme daqui a alguns anos, os 10 primeiros podem ser completamente diferentes. Mas a coisa toda é importante. Vejamos como ganham os grandes gigantes da tecnologia, porque as empresas de tecnologia têm agora a maior capitalização. Infográfico do ano 2022. A Amazon lucra principalmente com sua loja online, mas diversifica com serviços como servidores AWS, publicidade e assinaturas principais. Embora a empresa opere globalmente, o mercado dos Estados Unidos é responsável por 70% das receitas. Em 2024, a Amazon Web Services controla 30% do mercado de nuvem. Microsoft 25%, embora tenha mais data centers. Assim, estas duas empresas controlam sozinhas metade dos dados gerados por indivíduos, empresas e governos. Operam a infraestrutura básica da era da informação e têm acesso à informação. Agora, a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, análise de grandes quantidades de dados, devem ser adicionados às informações. Nenhuma outra empresa está tão bem preparada. A Apple obtém metade dos seus lucros com a venda de telefones, mas mais de 20% são gerados por serviços, 10% por acessórios e 15% por outros produtos como Mac e iPad. Mais de 40% dos lucros vem dos Estados Unidos, 25% da Europa, mais de 30% da Ásia. A Alphabet obtém quase 60% de seus lucros da pesquisa do Google. Os 40% restantes são divididos igualmente entre a rede do Google, publicidade no YouTube, Google Cloud e outros serviços. Quase metade dos lucros são gerados nos Estados Unidos, 30% na Europa e no Médio Oriente, 17% na Ásia-Pacífico, 6% na América Latina. A Microsoft gera apenas cada $10 com as vendas do sistema operacional Windows mais popular. Quase 40% dos ganhos vem de serviços de servidor, 23% do Office, 7% de jogos de computador, 7% do LinkedIn, 6% do mecanismo de busca na internet Bing, 9% de outros serviços. Atenção! Este infográfico foi gerado antes do lançamento do ChatGPT Inteligência Artificial. Metade da receita nos Estados Unidos, metade no resto do mundo. A Meta é uma empresa de publicidade, 98% dos lucros vem de publicidade nos sites da empresa, como Facebook e Instagram. 43% dos lucros são gerados na América do Norte, 24% na Ásia, 23% na Europa e 10% em outras regiões. A Nvidia pré-AI divide seus fluxos de receita de maneira aproximadamente igual entre produtos de computação e gráficos. Os mercados chineses geraram a maior parte dos lucros, 48%, os Estados Unidos, 31%, e o resto do mundo, 22%. Podemos, portanto,
ver que os gigantes ainda baseiam o seu desenvolvimento em produtos emblemáticos, mas estão a diversificar para outros produtos e serviços. Geograficamente, estas empresas também são globalmente diversificadas, embora cerca de metade dos seus lucros sejam gerados nos Estados Unidos. Sabemos como grandes empresas de tecnologia selecionadas ganham dinheiro, mas como é trabalhar nelas? Os ganhos em 2023 em 5 grandes empresas de tecnologia foram superiores à média americana de $60.000. Meta, Google e Nvidia pagaram melhor. A Tesla e a Amazon empregam principalmente trabalhadores pouco qualificados e pagam salários abaixo da média, embora sejam classificadas como empresas de tecnologia. Agora conhecemos as empresas que geram quase 40% da capitalização do índice S&P 500. Então, será que os seus produtos e serviços valem esta avaliação? O mercado vota sim, mas se não fossem as 10 maiores empresas, o aumento do índice S&P 500 no primeiro semestre de 2024 não teria sido de 15%, mas de 3%. Somente a Nvidia é responsável por 5 pontos percentuais de crescimento em todo o índice líder dos Estados Unidos. As 10 maiores empresas também são responsáveis por 1/3 dos ganhos dos índices dos Estados Unidos nos últimos 5 anos. Durante este período, o índice S&P 500 também apresentou um retorno médio anual de 16%, em comparação com uma média de 10% nos últimos 30 anos. Para acalmar os ursos, o rácio preço-lucro das 10 maiores empresas ronda hoje os 35. Para efeito de comparação, antes da crise de 2000 era cerca de 40. Portanto, hoje, apesar da maior concentração em quase 60 anos, estas ações não são as mais caras em relação aos lucros futuros. Além disso, a concentração dos 10 primeiros nas outras bolsas de valores do mundo é maior do que na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Na China é de 43%, no Canadá 44%, na França e na Alemanha quase 60%, na Grã-Bretanha 50%. Por fim, não podemos esquecer a revolução na forma de investir, que nunca aconteceu antes na história da Bolsa de Valores. Estamos a falar de instrumentos ETF que são utilizados para comprar cada terceira ação nos Estados Unidos, cada 10ª na Europa e cada 8ª na Ásia. Os fundos ETF alteram significativamente as proporções quanto à concentração das empresas em fundos individuais e, consequentemente, na Bolsa de Valores. O mercado de ações de 10 anos atrás não é mais o mercado de ações de hoje. Por último, há que acrescentar que nos últimos 3 anos, as empresas não relacionadas com a tecnologia, as chamadas empresas de valor e as pequenas e médias empresas, devido ao aumento das taxas de juro dos empréstimos e outros fenômenos, tiveram avaliações inferiores às das grandes empresas de tecnologia. A sua participação percentual na capitalização da Bolsa Americana foi, portanto, menor, o que aumentou a capitalização das 10 maiores empresas. Pode-se resumir que as 10 primeiras alcançaram capitalização recorde não só pelas suas próprias características, mas graças à fragilidade das demais empresas ao mesmo tempo. Este é um sinal de alta para o mercado de ações dos Estados Unidos. Então estamos no topo dos índices americanos e não vemos diferença? O rally dos 10 primeiros continuará? Outras empresas acordarão para o crescimento? Nós não sabemos disso. Mas você foi informado de uma anomalia significativa. Se quiser receber outras análises, inscreva-se neste canal.